O milagre que mudou a vida de Camila. Camila tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: diabetes insípida. Não era o tipo mais comum, ligado à glicose, mas uma doença rara que fazia seu corpo perder água de forma descontrolada. Ela bebia litros e litros de água por dia, mas nunca saciava a sede. As noites eram as piores, acordava a cada hora com a boca seca como areia, os lábios rachados e uma fraqueza que parecia sugar suas forças. Os médicos explicaram que seu organismo não conseguia reter líquidos, e que ela dependeria de remédios caríssimos pelo resto da vida. Não há cura, disseram. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Mas Camila não conseguia aceitar. Como uma professora de escola pública, já lutava para pagar o aluguel e ajudar a mãe doente. Os remédios custavam mais da metade do seu salário. As contas se acumulavam, e a desesperança começou a se instalar. Ela se sentia como um barco furado, afundando aos poucos, sem ninguém para estender a mão. Até que, numa tarde de sábado, enquanto voltava do hospital mais uma vez com os olhos inchados de chorar, viu um grupo de pessoas entrando em um prédio simples, de portas abertas. Não havia faixas nem propagandas, apenas um letreiro discreto: Congregação Cristã no Brasil. De dentro, vinham vozes cantando um hino sem acompanhamento de instrumentos, apenas a melodia pura e sincera de pessoas que pareciam cantar com o coração. Camila parou. Não era religiosa, mas algo naqueles sons a atraiu. Talvez fosse a paz que transparecia nos rostos daqueles que entravam, vestidos com simplicidade, sem ostentação. Ela hesitou, mas um senhor de cabelos brancos, vestido com uma camisa social simples, notou sua expressão e se aproximou com um sorriso gentis. Minha filha, tudo bem? Você parece aflita. Camila engoliu o choro. Eu só estava passando. Se quiser, pode entrar. Aqui todos são bem-vindos. Não havia pressão, apenas um convite sincero. E algo dentro dela disse: entre. Dentro do salão, tudo era simples: cadeiras de madeira enfileiradas, paredes sem adornos, apenas um pequeno púlpito à frente. Homens de ternos discretos e mulheres com vestidos modestos ocupavam os bancos. Não havia holofotes, nem telões, nem banda. Apenas pessoas. O ancião, um homem de voz firme mas serena, dirigia a reunião com uma Bíblia nas mãos. Eles cantavam hinos que Camila nunca ouvirá, mas as letras falavam de fé, de confiança em Deus, de milagres. E ela, que nunca havia pisado numa igreja, sentiu uma estranha tranquilidade. Quando chegou a hora das orações, o ancião pediu que quem tivesse um pedido especial se levantasse. Camila ficou paralisada. Não conhecia aquelas pessoas, não sabia nem se acreditava direito. Mas quando viu uma senhora à sua frente se levantar com lágrimas nos olhos e dizer: peço por minha filha que está no hospital, algo nela estremeceu. Depois, um homem jovem pediu oração pelo emprego que havia perdido. E então, como se uma força a empurrasse, Camila se levantou. Sua voz tremia. Eu tenho uma doença. Os médicos disseram que não tem cura. Eu não aguento mais. Não precisou dizer mais nada. O ancião fez um gesto, e dezenas de mãos se ergueram em sua direção. Eles não a conheciam, mas oraram por ela como se fosse família. Senhor, toca neste corpo, restaura esta irmã, dá-lhe saúde e paz. As palavras eram simples, mas carregadas de uma fé que Camila nunca havia visto. E quando eles disseram o amém, ela sentiu algo diferente dentro de si. Não era a cura ainda, mas uma esperança que não vinha dela mesma. Nos dias seguintes, Camila voltou. Não entendia tudo o que ouvia, mas gostava daqueles momentos. Os irmãos da CCB não faziam perguntas invasivas, não julgavam sua roupa nem seu passado. Apenas a recebiam com carinho. Uma irmã mais velha, chamada Dona Maria, lhe explicou com paciência sobre a Santa Ceia, sobre o batismo nas águas, sobre a importância de confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido. A fé não é só acreditar que Deus pode, é saber que Ele quer o melhor para você, disse Dona Maria, segurando suas mãos. Camila começou a orar em casa. Não eram palavras bonitas, mas um clamor do coração. Senhor, se o Senhor existe, me ajuda. Eu não aguento mais. E enquanto orava, lembrava das palavras do ancião: Deus não desampara os seus.
Então, num domingo à noite, durante o culto, algo aconteceu. Ela estava sentada, ouvindo o testemunho de um irmão que havia sido curado de uma dor nas costas depois de anos sofrendo. De repente, sentiu uma sede avassaladora, como sempre sentia. Mas dessa vez, em vez de desespero, veio uma paz estranha. O ancião estava falando sobre a fé que move montanhas, e Camila fechou os olhos. Senhor, se é da tua vontade, me cura. Não gritou, não fez cena. Apenas pediu. E então, como um rio que secou de repente, a sede sumiu. Ela abriu os olhos, confusa. Esperou. 1 hora. 2. Nada. Nenhuma vontade de beber, nenhuma boca seca, nenhuma fraqueza. Pela primeira vez em meses, seu corpo não pedia água a cada minuto. Ela tocou o próprio rosto, incrédula. Não estava sonhando. Quando o culto terminou, ela procurou o ancião, trêmula. Irmão, acho que Deus me curou. Ele sorriu, como se já soubesse. Louvado seja Deus, minha filha. Agora você precisa dar testemunho disso. E foi o que ela fez. Na semana seguinte, de pé, diante de todos, com a voz firme apesar das lágrimas, Camila contou como Deus havia tirado dela aquela doença que os médicos disseram ser incurável. Não houve gritos, nem exaltação exagerada. Apenas gratidão. E quando terminou, muitos irmãos se aproximaram para abraçá-la, alguns chorando com ela. Mas o milagre de Camila não parou aí. Pouco tempo depois, ela foi batizada nas águas, mergulhando naquelas águas que simbolizavam uma nova vida. E quando emergiu, sentiu que não era apenas a diabetes insípida que havia sido levada. Era o medo, a solidão, a falta de propósito. Ela começou a ajudar na escola dominical, ensinando crianças com o mesmo carinho que receberá. Suas finanças, que antes eram um caos, começaram a se organizar de forma inexplicável. Uma promoção no trabalho, uma ajuda inesperada de uma tia, as contas do hospital que foram negociadas. Não era riqueza, mas era a providência de Deus. Hoje, quando perguntam a Camila sobre seu milagre, ela sorri e diz: o maior milagre não foi só a cura do meu corpo, mas a cura da minha alma. Aprendi que Deus não nos abandona. Às vezes, Ele nos leva a lugares simples, onde não há holofotes nem fama, mas onde a fé é verdadeira. A CCB me ensinou que a humildade e a oração movem mais que qualquer medicina. E toda vez que ela entra na igreja, ouve aqueles hinos cantados à capela, vê os irmãos de mãos dadas orando, ela lembra, foi ali, entre pessoas comuns, mas de fé extraordinária, que Deus mudou sua história. Não com barulho, mas com um sussurro. Não com espetáculo, mas com amor. Porque os milagres de Deus não precisam de palcos. Eles acontecem onde há um coração disposto a crer. Camila não imaginava que sua história ainda teria mais um capítulo. Alguns meses depois de sua cura, enquanto ajudava na limpeza da igreja, ela conheceu o irmão Lucas, um jovem que também havia passado por uma grande provação. Ele tinha sido viciado em drogas por anos, até que, em um culto de libertação, sentiu o toque de Deus e nunca mais voltou atrás. Os dois começaram a conversar, a compartilhar suas lutas e vitórias, e logo perceberam que Deus estava unindo seus caminhos. Um dia, durante um culto de oração, o pastor fez um chamado para quem queria se consagrar ainda mais ao Senhor. Camila e Lucas se olharam, e sem dizer nada, subiram juntos ao altar. Ali, de joelhos, eles entregaram não só suas vidas, mas também um sonho que até então parecia impossível, o desejo de servir a Deus em tempo integral. O pastor, ao saber de sua decisão, os encorajou: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Se vocês estão dispostos, Ele abrirá as portas. E assim foi. Pouco tempo depois, Camila começou a ajudar no departamento de oração, enquanto Lucas se juntou à equipe de visitação aos enfermos. Juntos, eles levavam esperança a quem, como eles um dia, achava que não havia saída. Mas o maior teste ainda viria. Um dia, a mãe de Camila, que sempre havia sido contra sua fé, adoeceu gravemente. Os médicos disseram que não havia mais o que fazer. Camila, com o coração apertado, lembrava das palavras que ela mesma havia dito: Deus não abandona. Ela e Lucas oraram sem parar, e a igreja toda se uniu em jejum por aquela família. Naquela noite, durante um culto de cura, o pastor chamou Camila ao altar.
Deus está dizendo que Ele não só curou você, mas vai curar sua mãe também. Não pelo que você fez, mas pela fé que você tem. Camila chorou, e quando chegou em casa, sua mãe, que mal conseguia se levantar, pediu para ir à igreja. Lá, entre lágrimas e orações, ela recebeu o toque de Deus. Em uma semana, os exames mostravam que a doença havia regressado de forma inexplicável. Aquela foi a confirmação de que Deus não só muda vidas, mas também famílias. A mãe de Camila, que antes criticava a igreja, agora ia a todos os cultos, e até se batizou. E Camila, que um dia entrou na CCB procurando um milagre, agora via que o maior milagre era poder ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Hoje, ela e Lucas são casados e servem na obra do Senhor. Sempre que alguém pergunta como eles conseguem tanta fé, Camila responde com um sorriso: não é a gente que tem fé. É Deus que nos dá. E quando a gente confia nele, até o impossível vira testemunho. Porque na CCB, Camila aprendeu que milagre não é só o que a gente recebe, mas o que a gente passa a ser. E que a maior bênção não é a cura, mas a chance de ver Deus trabalhando através de nós, mesmo quando somos só mais um na multidão. Afinal, para Deus, não há vida pequena demais para ser transformada. E foi assim, com essa certeza no coração, que Camila começou a perceber como Deus usava até os menores detalhes da vida dela para abençoar outras pessoas. Um dia, enquanto ajudava na distribuição de sopa para os moradores de rua perto da igreja, ela reconheceu nos olhos de uma senhora idosa o mesmo cansaço que já tinha sentido. A mulher, chamada Dona Maria, carregava uma dor profunda. O filho, viciado em drogas, havia desaparecido há meses. Já não tenho mais forças para orar, minha filha, confessou, com lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo. Camila não hesitou. Segurou as mãos trêmulas de Dona Maria e disse: vem comigo na igreja hoje à noite. Deus não desistiu do seu filho, e nem vamos desistir também. Aquela simples atitude, que para Camila foi só um gesto de amor, mudou tudo. Naquele culto, enquanto o pastor falava sobre a restauração das famílias, Dona Maria sentiu algo que não sentia há anos: esperança. E 3 semanas depois, como um sinal de que Deus ouve até o choro mais silencioso, seu filho apareceu na porta de casa, fraco, mas vivo. Uma voz me disse para voltar, mãe, ele contou. Dona Maria não teve dúvidas, aquela voz era a mesma que tinha falado através de Camila. O testemunho se espalhou, e o que começou como um ato de bondade virou um ministério. Camila e Lucas, junto com outros irmãos da igreja, passaram a visitar famílias quebrantadas, levando não só comida, mas a palavra de que Deus ainda faz milagres. E foram muitos: o marido que voltou para o lar depois de anos de alcoolismo, a jovem que deixou a depressão após receber uma oração, o casal que, depois de 10 anos de casamento sem filhos, seguiu para casa com a notícia de uma gravidez. Mas o que mais marcava Camila não eram os milagres em si, mas a forma como Deus usava pessoas comuns para realizá-los. Como a irmã Ana, uma senhora simples que todos os sábados limpava a igreja antes dos cultos. Um dia, enquanto passava o pano no chão, ela ouviu um gemido vindo do banheiro. Era um homem que havia entrado na igreja procurando abrigo da chuva, mas que, na verdade, estava prestes a desistir da vida. Deus me mandou limpar aqui hoje por causa de você, disse irmã Ana, com uma firmeza que não combinava com sua voz mansa. Ela orou com ele ali mesmo, entre os baldes e panos de chão, e aquele homem, que pensava não ter mais jeito, hoje é um dos obreiros mais dedicados da igreja. Camila aprendeu que na CCB não existe coisa pequena quando se trata de servir a Deus. Cada sorvete distribuído no dia da criança, cada abraço dado a um visitante pela primeira vez, cada oração feita no canto do templo enquanto o culto acontece, tudo isso são sementes que Deus usa para transformar vidas. E ela mesma era a prova disso. Um domingo, enquanto ajudava a organizar as cadeiras após o culto, Camila notou uma moça sentada sozinha nos fundos, chorando. Era Júlia, que havia chegado ali arrasada depois de descobrir uma traição do namorado. Não vale a pena viver assim, ela repetia, entre soluços. Camila se sentou ao lado dela e compartilhou sua própria história, como também já tinha se sentido abandonada, como achou que nada mais faria sentido, até o dia em que entendeu que Deus não a tinha esquecido. Às vezes a gente acha que tá no fim, mas é só Deus preparando um novo começo, disse, enquanto Júlia enxugava as lágrimas. Na semana seguinte, Júlia voltou. E na outra também. Pouco tempo depois, ela estava no altar, entregando sua vida a Jesus.
Hoje, ela faz parte do grupo de louvor da igreja, e toda vez que canta, lembra daquela tarde em que uma estranha, que se tornou sua irmã em Cristo, lhe estendeu a mão quando ela mais precisava. Isso é CCB para Camila, um lugar onde o impossível se torna possível não por causa de fórmulas ou rituais, mas porque ali as pessoas aprendem a confiar em um Deus que não desiste de ninguém. Um Deus que usa um prato de comida, uma palavra no momento certo, um abraço apertado ou até mesmo o silêncio de uma oração sincera para mudar destinos. E assim, entre testemunhos e lágrimas de alegria, Camila segue seu caminho, sabendo que o maior milagre não foi só ter recebido suas bênçãos, mas ter se tornado parte da corrente de amor que Deus usa para alcançar quem ainda não conhece seu poder. Porque na CCB, ninguém é só mais um na multidão. Todos têm um propósito, uma história e uma chance de ver, com os próprios olhos, que Deus ainda faz o que é humanamente impossível. Camila não imaginava que, apenas alguns meses depois, aquele mesmo Deus que a havia levantado do chão iria usá-la para ser a resposta de oração de outra pessoa. Foi numa tarde de sábado, quando ela ajudava a servir a sopa quente para as dezenas de pessoas que chegavam à igreja em busca de um prato de comida e um pouco de esperança. Entre a fila, uma senhora de olhos cansados e mãos trêmulas chamou sua atenção. Era Dona Maria, uma moradora de rua que já frequentava a igreja há algum tempo, mas que naquela tarde parecia carregar um peso ainda maior que o habitual. "Minha filha, você acha que Deus ainda se lembra de mim?" perguntou Dona Maria, segurando o copo de suco com força, como se temesse que ele fosse escapar de suas mãos. "Eu já peço tanto, já choro tanto. Mas parece que nada muda." Camila sentiu o coração apertar. Ela conhecia bem aquela dor, aquele desespero de achar que as orações batiam no teto e voltavam sem resposta. Mas agora, pela primeira vez, ela tinha algo que não tinha antes, uma certeza queimando dentro dela, como uma chama que não se apaga. "Dona Maria, eu já pensei a mesma coisa." Camila baixou a voz, aproximando-se mais. "Já achei que Deus tinha me esquecido. Mas olha onde eu estou hoje. Ele não só ouviu minhas orações como me deu forças para estar aqui, servindo a senhora. E se ele fez por mim, vai fazer por você também. A senhora só precisa segurar na mão dele um pouco mais." Dona Maria balançou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Mas eu não tenho mais forças, minha filha. Meus filhos me viraram as costas, minha saúde tá ruim, e até para dormir na calçada tá difícil. O que eu faço quando parece que até Deus cansou de mim?" Foi então que Camila lembrou das palavras que o pastor tinha falado no culto da quarta-feira: "Deus não muda as coisas quando a gente cansa de pedir. Ele muda quando a gente confia que ele já está agindo, mesmo quando a gente não vê." Ela não tinha respostas bonitas nem soluções mágicas, mas tinha uma coisa que valia mais que tudo: uma história viva de que Deus não desiste. "A senhora vem comigo." Camila pegou gentilmente o braço de Dona Maria e a levou até um canto mais quietinho do salão. "Vamos orar juntas." Não como quem pede, mas como quem agradece, porque a resposta já está vindo. E ali, entre o barulho dos talheres e as vozes das pessoas sendo atendidas, as duas mulheres se ajoelharam. Camila orou com uma fé que não vinha dela, mas de algo maior que agora morava dentro dela. Não foram palavras elaboradas, mas um clamor simples, cheio de lágrimas e esperança. Quando terminaram, Dona Maria ainda chorava, mas havia algo diferente em seus olhos, uma centelha de algo que parecia ter voltado à vida. "Obrigada, minha filha," ela sussurrou, apertando a mão de Camila. "Faz tempo que ninguém me faz sentir que ainda tenho valor." Camila não sabia, mas aquela oração foi o início de uma corrente de milagres na vida de Dona Maria. Na semana seguinte, uma irmã da igreja que trabalhava em um asilo ouviu seu testemunho e ofereceu um quarto para ela. Poucos dias depois, um dos filhos, que há anos não falava com a mãe, apareceu na igreja, arrependido, depois de sonhar com ela chorando e ouvindo uma voz dizer: "Vá buscar sua mãe antes que seja tarde." E assim, passo a passo, Deus foi reconstruindo o que estava quebrado. Hoje, Dona Maria não só tem um teto e uma família reunida, como todas as terças-feiras ela está na porta da igreja, abraçando quem chega com frio ou com o coração partido, dizendo a mesma coisa que Camila lhe disse: Deus não esquece de ninguém. Às vezes, Ele só está preparando algo tão grande que a gente não consegue nem imaginar. E Camila? Ela descobriu que o milagre não era só receber, mas ser usada por Deus para estender a mão a outros.
Agora, toda vez que serve um prato de comida ou ouve uma história de dor, ela sorri por dentro, porque sabe, ali, naquelas paredes simples, entre pessoas comuns, o céu e a terra se encontram. E o impossível? Bem, o impossível é só uma palavra que ainda não conheceu o poder de Deus na vida de quem crê. O milagre completo. Anos depois, a pequena cozinha comunitária que Camila ajudou a fundar virou um farol no bairro. Dona Maria, agora com as mãos calejadas de tanto servir, olhava para as filas de pessoas que chegavam não só por comida, mas por esperança. Aqui, a gente não enche só a barriga, enche a alma, ela dizia, enquanto distribuía pães e abraços. Camila, que um dia duvidou se sua fé era suficiente, viu o milagre se multiplicar. Crianças que antes dormiam nas ruas agora estudavam na escolinha que nasceu ali, homens que perderam tudo encontraram trabalho nas oficinas de marcenaria montadas no fundo do terreno, e mulheres como ela, antes sozinhas, descobriram que a solidão não resiste a uma mesa farta e um coração aberto. Uma tarde, enquanto organizava doações, Camila encontrou uma carta amarelada no bolso de um casaco velho. Era de uma mulher que, anos antes, havia recebido ali um prato de sopa e um sorriso no dia em que pensou em desistir. Vocês me salvaram sem saber, escreveu. Camila sorriu, lembrando das palavras que um dia ouviu: o impossível é só uma palavra que ainda não conheceu o poder de Deus. Reflexão final. Às vezes, o milagre não vem como um raio de luz, mas como uma semente plantada em terra árida, devagar, persistente, transformando o deserto em jardim. Deus não precisa de grandes gestos para mudar uma vida, basta um sim pequeno, uma mão estendida, um coração disposto a ser canal da sua graça. O verdadeiro milagre não é só o que recebemos, mas o que nos tornamos ao deixá-lo agir através de nós. Lição de vida. A fé não é esperar por milhares de razões para crer, mas ser uma razão para alguém crer. O amor que cura, a esperança que alimenta, a comunidade que acolhe, tudo isso é Deus agindo através de gente comum, provando que, onde há corações abertos, até o impossível se rende.